Olá, a gente vive hoje num verdadeiro oceano de dados, não é verdade? Cada clique, cada compra, cada interação, tudo isso gera mais e mais informação. Mas a grande pergunta é: como é que a gente encontra os tesouros que estão escondidos nesse oceano? É exatamente aí que entra a mineração de dados. Então, vamos mergulhar juntos nesse conceito que é, olha, fascinante. Para começar, vamos entender uma diferença que é fundamental. Uma consulta padrão, sabe, num banco de dados, ela responde uma pergunta que a gente já sabe fazer. Por exemplo, quantos pães foram vendidos hoje? É útil? Claro, mas é limitado. A mineração de dados, por outro lado, vai muito além. Ela descobre padrões e responde perguntas que a gente nem imaginava que poderia fazer, como, peraí, quem compra pão costuma levar o que junto? É a diferença crucial entre simplesmente contar o que já se sabe e descobrir o que estava oculto. E esse é o grande desafio dos nossos tempos. As organizações têm uma quantidade absurda de dados, mas as ferramentas tradicionais só conseguem responder aquilo que a gente já pensou em perguntar. O valor de verdade, aquelas conexões inesperadas, essas continuam ali, escondidas debaixo da superfície. É exatamente aqui que a mineração de dados entra em cena. A definição é essa mesmo. É um processo para descobrir informações novas e valiosas que aparecem como padrões, como regras, e que estavam ali, escondidas no meio de um volume gigantesco de dados. A ideia não é procurar algo específico, mas sim deixar que os próprios dados contem as suas histórias. E esse ponto aqui é crucial. Olha só, a mineração de dados não é uma coisa isolada, um passe de mágica. Ela é, na verdade, o coração de um processo bem maior chamado descoberta de conhecimento em bancos de dados, ou KDD. Antes de achar qualquer padrão, é preciso selecionar os dados, fazer uma bela de uma limpeza, enriquecer, transformar. A mineração mesmo é o passo 5, é o grande momento da descoberta. Só depois é que os resultados são apresentados. É uma jornada completa que vai do dado bruto até o conhecimento útil. Então, na prática, o que exatamente se busca alcançar quando se minera dados? Vamos dar uma olhada nos principais objetivos por trás de todo esse processo. Basicamente, existem 4 grandes metas. A previsão, que como o nome diz, nos ajuda a antecipar o futuro, tipo prever as vendas do próximo mês. A identificação, que é para reconhecer eventos específicos, como, por exemplo, detectar na hora uma transação fraudulenta no cartão de crédito. A classificação, que organiza os dados em grupos que a gente já conhece, tipo clientes de alto risco e clientes de baixo risco. E, por fim, a otimização, que usa tudo isso que foi descoberto para melhorar processos e, claro, maximizar os resultados. Para tudo isso não ficar só na teoria, vamos usar um exemplo clássico que todo mundo vai entender na hora: o carrinho de compras de supermercado. É um cenário perfeito para a gente entender uma das técnicas mais poderosas da mineração de dados. Essa técnica busca o que a gente chama de regras de associação. Basicamente, são regrinhas no formato: se acontece X, então é bem provável que aconteça Y. Elas mostram que a presença de um item sugere muito a presença de outro. O caso mais famoso da história é a descoberta de que fraldas e cervejas eram compradas juntas com uma frequência enorme, principalmente por pais jovens nas noites de sexta-feira. Quem diria, né? Agora, vamos dar uma olhada nesses dados brutos. Temos aqui 4 compras diferentes de um supermercado. À primeira vista, parece só uma lista de itens, nada demais. Mas com as ferramentas certas, a gente começa a enxergar os padrões escondidos aí. O primeiro conceito-chave aqui é o suporte. O que ele faz? Ele mede a frequência com que um conjunto de itens aparece junto. Nesse nosso exemplo, o conjunto leite e suco tem um suporte de 50%. E por que isso importa? Pensa bem, para uma empresa, não adianta nada encontrar uma conexão que só acontece uma vez por ano. O suporte garante que o foco seja em padrões que se repetem, que são relevantes e que podem, de fato, virar uma estratégia de vendas. O segundo conceito é a confiança. Essa aqui mede a força da regra. No nosso caso, a confiança da regra, se alguém compra leite, então também compra suco, é de 66,7%. Isso, para o marketing, é ouro puro. Com uma confiança alta assim, o supermercado pode, por exemplo, colocar o suco bem do lado do leite, ou criar uma promoção: compre um, leve o outro com desconto. Ou seja, o suporte mede a frequência e a confiança mede a força daquela associação. Simples assim. Beleza, além de achar as ligações entre os produtos, a mineração de dados é fantástica para entender os próprios clientes, agrupando as pessoas de maneiras que fazem sentido. Vamos ver agora 2 abordagens principais para isso: a classificação e a clusterização.
E essa comparação ilustra a diferença de um jeito brilhante. A classificação trabalha com categorias que já existem, com rótulos pré-definidos. A gente já sabe que existem clientes leais e compradores infrequentes. O objetivo é pegar um cliente novo e decidir em qual dessas caixinhas ele se encaixa. Já a clusterização é pura descoberta. O algoritmo olha para os dados e encontra sozinho grupos naturais que ninguém tinha percebido antes, como, por exemplo, compradores de grandes volumes do fim de semana. A classificação é o que a gente chama de aprendizagem supervisionada. Funciona assim. Primeiro, a gente treina um modelo com um monte de dados que já tem a resposta certa. É como mostrar fotos de animais para uma criança e dizer, isso é um gato, isso é um cachorro. Depois ver vários exemplos, ela aprende. Aí, quando um dado novo chega, sem rótulo, o modelo já sabe em que categoria colocar. A clusterização, por outro lado, é a aprendizagem não supervisionada. Aqui não tem categoria inicial, não tem resposta certa. O algoritmo simplesmente recebe aquele mundaréu de dados e tem a tarefa de encontrar por conta própria grupos de coisas ou pessoas que são parecidas entre si, mas diferentes dos outros grupos. É literalmente descobrir a estrutura que existe nos dados. Tudo bem, o exemplo do supermercado é um clássico, mas ele é só a pontinha do iceberg. Agora vamos ampliar o nosso foco e ver como essas mesmas técnicas estão nesse exato momento revolucionando indústrias inteiras e impactando o mundo numa escala global. As aplicações são imensas e transformadoras. No marketing é o que permite aquele anúncio super específico aparecer bem na hora que se pensa no produto. Em finanças, são algoritmos que analisam milhões de transações por segundo para pegar uma fraude, algo impossível para um ser humano. Na indústria, ajuda a prever quando uma máquina vai quebrar, economizando milhões. E na saúde, acelera diagnósticos analisando imagens médicas e ajuda a descobrir qual tratamento funciona melhor para cada tipo de paciente. E essa citação aqui, olha, ela resume a essência de tudo perfeitamente. Mineração de dados não é só sobre processar informações mais rápido, é sobre extrair um tipo completamente novo de conhecimento. Padrões que antes eram invisíveis e que dão uma vantagem competitiva real na hora de tomar uma decisão. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Conforme esse oceano de dados continua crescendo e as nossas ferramentas ficam cada vez mais poderosas, a verdadeira questão não é mais se vamos encontrar novos padrões, mas sim quais conexões revolucionárias que ainda estão escondidas e estão só esperando para serem descobertas. Quais serão os próximos segredos que os dados vão nos contar?